Olá pessoal, vamos então à aula 2. A aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do ouvir. O ouvir, sem dúvida, é a parte principal do processo de comunicação. Mas nem sempre ouvir é tratado como prioridade no processo de comunicação. Na realidade, alguns estudos mostram que apenas 10% da população tem essa capacidade exercida ao máximo, a capacidade de ouvir. No livro Arte da Guerra, nós podemos ver um exemplo clássico sobre a importância do ouvir. No livro ele conta e relata a importância de você conhecer a si mesmo, para você não errar com o próximo, conhecer o próximo para não errar também com si mesmo, consigo mesmo. Recentemente eu passei por uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como eu falei com vocês no início, eu sou consultor. E fui convidado para fazer uma consultoria numa oficina mecânica, algo que eu nunca tinha feito antes. Chegando na oficina, comecei a conversar com o proprietário da oficina e comecei a investigar o que ele queria realmente. O desejo daquele proprietário era que ele aumentasse o fluxo de clientes dentro do ponto de venda dele. E nós ficamos ali conversando, eu comecei a fazer tudo aquilo que um consultor faz, a gente investiga o ponto de venda, conversa com os funcionários, conversa com o proprietário. E durante todo aquele procedimento que eu estava seguindo, padrão meu, apareceu uma cliente daquele proprietário. Aliás, não era uma cliente ainda. Ela entrou com o carro dela, uma senhora, e ela já foi posicionando o carro dela na rampa onde faz a troca de óleo. E o proprietário encostou do lado dela, eu segui ele, lógico, e aquela senhora começou a conversar com o proprietário o seguinte: meu senhor, há 20 anos eu moro aqui nesse bairro, passo aqui nessa rua sempre, mas nunca percebi a sua oficina aqui, nunca. Eu passo aqui para levar meu neto, mas nunca havia percebido a sua oficina. O proprietário fisicamente começou a se mostrar indignado com aquele argumento, com aquelas palavras daquela senhora, e ele só concordou com ela e falou assim: minha senhora, eu tenho aqui essa oficina há 10 anos, como é que a senhora nunca me viu aqui? E a senhora falou assim: eu estou falando a verdade, meu senhor, eu estou aqui há 20 anos passando e eu nunca percebi essa oficina. E ele: olha, eu peço desculpas, mas a gente faz o que pode. E aquela senhora seguiu o caminho dela. 10, 15 minutos depois que aquela senhora saiu, o funcionário daquele dono daquela oficina se aproximou de nós e perguntou para o dono da oficina o que aquela senhora estava falando com a gente. E o proprietário acabou fazendo o seguinte comentário: essa mulher, ela teve a capacidade de falar que ela nunca percebeu a oficina em 20 anos que ela mora aqui no bairro. É mais uma daquelas nossas clientes burras. Depois que ele terminou o argumento dele, eu passei mais alguns minutos naquela oficina e ele estava louco para ouvir meu diagnóstico. Ricardo, qual é o problema do meu negócio? Por que eu não consigo atrair clientes para a minha oficina? E eu fiz uma cara para ele de que a tarefa tinha sido difícil, mas na verdade tinha sido muito fácil detectar o problema. E eu disse para ele: olha, depois de toda a análise que eu fiz, todos os questionários que nós fizemos com você, toda a análise que eu fiz no seu negócio, eu percebo que o problema do seu negócio é o seu ponto de venda. E aquele homem ficou extremamente grato por aquilo que eu tinha feito, ficou elogiando: realmente, Ricardo, você está coberto de razão, olha, eu nunca tinha pensado nisso, parecia que eu tinha inventado a roda para ele. Mas a única coisa que eu tinha feito foi escutado o cliente dele, eu tinha ouvido o cliente dele. Se ele tivesse ouvido o cliente dele, ele não tinha gasto dinheiro comigo. Então, quando a gente ouve, quando a gente dá prioridade ao ouvir, a gente sempre tem vantagem em qualquer tipo de comunicação. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Te aguardo na próxima aula. Não se esquecendo dos nossos arquivos disponíveis para consulta. Pode visitar os textos complementares do nosso curso e também a tutoria. Então, até a próxima.